Pessoal, pega a tinta, vai levando aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela vai sumindo, ela vai espalhando, ó. Essa tinta, quando ela secar, ela fica mais suave, tá? Então, a gente tem que lembrar assim, como é um chinelo, eu acho que até aquele que eu mostrei lá, eu fiz ele meio clarinho, né? Poderia ter carregado um pouquinho mais nos tons, entendeu? Eu gosto bem de pintura assim, mais porcelanizada, mais suave, mas podia ter feito mais escuro. Fica bem bonito o escuro também. Quando você estiver fazendo isso, ó, você vai perceber que a água começa a secar. Ou você vai e dá uma borrifada, ó, em cima de onde você já fez e continua, ou você molha o pincel. Eu geralmente deixo aqui o borrifador porque eu sempre esqueço de pegar água limpa e acabo usando a água que eu lavo o pincel. Então, deixo o borrifador aqui de lado, vou usando ele tranquilo. Vamos fazer um fundo bem coloridinho, porque é chinelo, né, gente? Não tem. Se alguém quiser fazer, tipo, o fundo mais assim, escuro, um tom pastel, pode também. Fica à vontade de cada um, a critério de cada um. Essa tinta acrylex, ela não vem especificando que é uma tinta para fazer fundo aguado, não, tá? Antigamente, a gente trabalhava com a tinta para pintura aguada, ela chamava Baeté. Quem é mais antigo aí da minha época vai lembrar dessa tinta, se mexeu com tecido. Você podia pintar que ela não espalhava. Você aguava a tinta, né? Misturava ela com água e ela nunca espalhava. Ela se mantinha. Então, se você tivesse que pintar um risco com ela, podia ir tranquilo. Tá dando pra ver, gente? Ó, eu vou deixar o meu bem colorido, hein? Até porque daqui a pouco vai começar a sumir. Conforme começa a secar, ele vai ficando um tom bem suave. Bom, terminei aqui de comer o tecido, tá meio úmido, vai ser mais fácil para eu pintar, mas mesmo assim não fico sem clareador. Então, vamos lá, verde folha, verde pistache, esse aqui é o verde musgo claro, e o branco, tá? Ser um pincel de cerda de corda redondo, ou pode ser esse aqui também, vocês escolhem. Esses dois aqui vão dar o mesmo efeito na pintura, tá? Agora, a gente vai trabalhar com esses aqui. Vou pegar o 4, clareador nas folhas. Na hora que terminar, deixo o risco pra vocês, tá bom? Clareador em todas as folhinhas. Aqui em cima eu vou usar um tom mais aceso. Eu gosto bastante do verde folha. Não precisa ficar com medo de fazer isso, porque isso aqui é só uma técnica de preenchimento, gente. Passa o clareador por baixo e vem com a tinta, ó. Tá vendo, ó? Vai pelas beiradas. Mescla. Ok? Aqui embaixo, mesma coisa, ó. Vou deixar o mais escurinho aqui, na beiradinha da pétala. Vou pela beiradinha. Clareador
E o tecido já tá começando a secar. Aqui o tempo tá bem seco. Então, assim, ele seca bem rápido. Verde musgo claro. Verde pistache. Tudo bem até aqui? Vou pegar agora o branco. Ó, o branco na pontinha, dá pra ver, né? Vou passar um pouquinho assim, ó, no meio, só pra dar uma... Ai, gente, olha aqui, meu pincel tava sujo. Eu esqueci de colocar na água. Aqui também, um pouquinho. Gente, agora sim, ó. Eu já vou deixar pronto o acabamento antes de eu fazer as flores. Quando a gente faz a folha, esse tipo de folha assim, ó. Já falei, acho, no outro vídeo, na outra aula, eu gosto de dar uma contornadinha bem levinha, assim. Eu tô usando o CEP aqui, tá? Tá dando pra ver? Ó, se vai sair a pintura, Odete? Não, não vai sair, não. Porque depois que a gente terminar de aplicar isso aqui no chinelo, a gente vai aplicar com uma cola. Por cima disso, você vai passar uma camada de verniz ou alguma laca. Eu gosto mais do verniz incolor. E aí ele não sai, ele fica fixo. Na verdade, a gente vai passar isso nesse chinelo aqui pelo fato de você usar muito. Você vai estar em contato ali, né? Uso chinelo bastante, muito tempo. Agora, se é, vamos supor, uma toalha de lavabo, um caminho de mesa, que não é uma coisa que você vai lavar todo dia, que você vai esfregar todo dia, pode pintar tranquilo que não sai. E outra, a pintura, ela tem o clareador, né, gente? Então, Elaine, o tecido que eu tô usando é a entretela. Pode lavar o chinelo normalmente. Ah, viu, Dete? Você pode, depois que você invernizar, pode molhar, fazer o que você quiser com o chinelo, normal. Oi, Marilene, do Rio Grande do Sul. Não, no Rio Grande do Norte. Boa noite, Marilene. Bem-vinda. Pessoal, vamos para o acabamento, então. Bom, pega clareador, um pouquinho. Eu vou pegar o verde musgo, claro. Como aqui vai ter um galinho, né, ó. Eu vou deixar essa sombra aqui pra eu saber. Então, vou fazer algumas folhinhas aqui. Tá vendo como fica bem clarinho? É só pra fazer a sombrinha mesmo da folha, como se fosse uma sombra, alguma coisa assim.
Isso aqui, gente, são detalhes, tá? Mas são detalhes, assim, que enriquecem a pintura. Que na hora de você fazer, dá um outro tom na pintura, dá um outro charme. Então, eu acho legal você fazer sempre esses detalhezinhos, algumas florzinhas. Vou botar um pouquinho aqui. Ó, acho que na outra aula eu expliquei isso aqui, né, ó. Opa. Pessoal, tá dando pra ver? Gente, não fica com dúvida. Se tiver com dúvida, pergunta. Pra hora que vocês forem fazer, sair certinho. Vamos pra nossa margarida. Margarida, clareador, nela inteirinha, não tem problema que... Ai, passou do risco, não tem problema, gente. O clareador não aparece. E outro, já tem o fundo também. Clareador nela inteirinha, dá pra ver o risco ainda. E agora preenchimento, ok? Quando eu vou fazer a margarida, geralmente aqui no miolinho dela, assim, ó, nesses encontros das pétalas, eles ficam um vãozinho. Então, nesse vãozinho, vou fazer de outra cor. Eu vou pegar o cinza, é o cinza mais escuro, é o cinza... Não, é só o cinza, achei que era o chumbo, mas é só o cinza. Eu vou pegar o cinza e vou colocar aqui, ó. Ai, achei aqui. Esse outro pincel de cabo vermelho aqui, ó, da mesma, acho que é número 2. Clareador, clareador, clareador. Vou pegar o azul bebê, gente. Aqui. Bom, vamos preencher cada pétala com azul bebê. Por falar em azul bebê, todo mundo viu já que essa tinta é perfumada? Ela tem cheiro mesmo de talco de nenê. E essa que eu comprei, ela veio bem perfumada, é uma delícia. Bom, preenchi. Vou pegar esse azul um pouquinho mais escuro. Ó, já vou dar uma puxada assim, ó, nela inteira, pra não ter que fazer pétala por pétala. E aí, eu venho só distribuindo, ó. Ainda tô vendo o desenho aqui. Talvez aí fique mais difícil pra vocês enxergarem, mas
Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão enxergar o risco, tá? Gente, agora o branco. Agora eu vou formar minha pétala. Essa tá por baixo, essa aqui tá por cima. Essa pétala também tá por cima. Essa por baixo. Quando eu tô pintando, agora eu tô usando só tom claro. Geralmente eu não fico lavando meu pincel, não. Às vezes acaba mesclando e surgindo um outro tom. Mas não é que eu usei a tinta, não é proposital, não, gente. É que acontece, tá? Se eu perceber que tá apagando, opa, veio branco junto. Eu pego um pouquinho do azul, assim, bem na pontinha do pincel, ó, e dou umas puxadinhas aqui do miolo pra lá, pra não ficar uma coisa muito suave a ponto de da gente nem enxergar, tá? Essas que estão embaixo, assim, eu gosto de deixá-las mais escurinhas, e geralmente no meio, assim, da pétala, eu também gosto. Gente, quando vocês começarem a fazer a pintura, assim, com esse fundo, o pano fica meio úmido, viu? Você vai ver como desliza, é uma delícia pintar assim. Agora, ó, eu vou fazer só os riscos. Perceberam que eu pintei, ó, fundo de clareador, né? Azul bebê, que é um azul bem clarinho. Depois vim com esse azul aqui, é o azul ardósia, que eu puxei. Branco. E agora, vamos fazer os riscos, tá? Pincel em pé, sempre. E puxa, ó. Pincel em pé, tinta de um lado, do outro eu limpei. Eu encosto onde eu quero o risco e venho e puxo. Ó. Não preciso contornar ela inteirinha, não, tá, gente? Ixi, sujou. Ela inteirinha, não, gente. Eu posso fazer só mais assim, onde eu quero que sobressaia o risco, onde eu quero que apareça mais, entendeu? Pra dar uma vida maior que assim, ó. Senão elas vão ficar tipo uma coisa contornada. Não é essa a intenção. Gente, aqui, ó, nesses buraquinhos aqui, ó, eu vou entrar só com o azul bebê, só pra poder tampar, que depois a gente vai vir com outro em cima. O miolo da margarida é amarelo limão.
Eu gosto muito dessa cor, que é o cerâmica. Ó, o cerâmica, ele vai vir aqui assim. Bato pra mesclar. Depois eu venho aqui. Só esse detalhezinho. Pessoal, o que dá, assim, que deixa a pintura bonita é a riqueza dos detalhes. Eu já falei isso pra vocês, entendeu? Então, quanto mais detalhes você colocar na sua pintura, lógico que você não vai exagerar a ponto de ficar uma coisa muito carregada, mas você vai colocando, você vai percebendo que vai mudando, vai dando mais vida pra pintura. Sépia. Vou pôr um pouquinho aqui de branco. Um pouquinho aqui também. Meu olhinho tá pronto. Agora eu vou só puxar um pouquinho aqui assim. Entre uma pétala e outra. Lembra que eu entrei com cinza, mas acabou que sumiu, então. Por último, o preto. Não tem segredo, né? É pegar, você vai pegar o chinelo aqui assim, ó, coloca em cima do tecido, risca e recorta. Aí você vai pintar. Vamos pegar primeiro. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. Entre as pétalas, tá? Porque aqui nesse finalzinho, quando a pétala encontra ela no miolo, a pétala não é reta. Então, eu já vou deixar isso aqui meio que prontinho. Tentar não ultrapassar também, né? Porque a gente começa a pintar, depois a gente nem vê. Não vou entrar com o clareador aqui desse lado, ó. Ó, percebe que aqui, ó, o tecido tava úmido, ele puxa, tá vendo, ó? Ô, gente, tem uma cor que é o lilás. Ela é clarinha, também gosto. Vou dar um pouquinho de vida aqui com o lilás. Quando a gente não usa o clareador na pintura, a tendência é ficar mais escuro. Quando você usa, fica mais suave. Então, ó, aqui onde eu não usei, tá vendo que a tinta pega mais, ó? Eu tô com um pouquinho de tinta, mas tá pegando bem mesmo, ó.
Esse risco é bem gostoso de fazer essas margaridas, assim. E depois, se vocês quiserem, dá pra vocês montarem outros riscos com esse tipo de pintura, com esse desenho aqui. E fazer também. Eu escolhi a margarida hoje, gente, só pra dar uma variada. Semana que vem a gente volta nas rosas. Tem as fraldinhas também, que já pediram. Eu vou fazer depois um só sobre as fraldas. Bom, agora eu vou vir com o branco. Viu? Ela ficou um pouquinho mais escura. E agora eu já vou pegar o branco e já vou puxar. Quando tiver aqui, ó, tem uma pétala por baixo, tá vendo? Meu pincel é grande, eu vou ter que trocar de pincel. Então, quando tiver assim, ó, você troca pra você poder fazer esse acabamento aqui embaixo. Tudo bem até aqui? O pessoal tá entendendo? Vou fazer o miolo agora. Mesmo processo, amarelo-limão, bato. Vou entrar com cerâmica aqui embaixo. Nessa outra voltinha aqui também, cerâmica. E o sépia. Agora, presta atenção, ó. E quando eu vou fazer esse batidinho com o sépia aqui, ó, ele vai encontrar com esses risquinhos, tá vendo? Não é pra fazer uma coisa muito certinha, não. Pode fazer bem assim, aleatório. Que é isso que deixa ele bonito. Ó, amarelo-limão de novo. Agora, pessoal, vou dar umas riscadinhas com sépia, ó. Bem suave, bem de leve, ó. Ok? Meu pincel número 1, número 0, não sei. Uma batidinha.
Dá uma reforçada aqui no branco. Aqui embaixo é preto. Tá aí. Bom, rapidinho aqui, ó. Ai, quase que eu entro com a tinta errada. Eu vou fazer os botõezinhos. Azul bebê, tá? Direto. Aqui também. Quando você pinta no vidro, assim, às vezes tem que dar uma segurada, porque o tecido corre. Tem gente que gosta de colocar fita crepe, mas aqui é muito pequeno, nem dá pra pôr. Esse de cima aqui, eu quero fazer o puxadinho de lilás. E o de baixo, o azul argose. Ó, gente, é um risco super facinho, rápido pra pintar. Você pega esse risco aqui sozinho, você faz em 1 minutinho. Não tem segredo, fica lindo. E assim, pessoal que tá fazendo os trabalhos pra vender, que participa de feira, desse tipo de coisa, meu, vai vender muito, muito esse chinelo. Porque ele pintado à mão, ele é novidade. Trazer mais pra baixo um pouquinho. De baixo agora. Estamos terminando. Vamos voltar risco aqui no meio. Agora, eu gosto de fazer isso aqui, não tem nem... Só pra dar um acabamentinho, tá? Só pra ficar... um charminho na pintura, mas...
É isso aí. Quando você termina uma pintura assim, você dá aquela geral, né? Você dá aquela olhada, aí você começa a ver, ah, aqui faltou um pouquinho de branco, aqui faltou não sei o quê. Então, aí você vai correr aqui o olho, fazer análise, ver o que, que você acha que tá faltando. Se você tem que fazer mais um acabamento, entrar com mais alguma coisa. Aqui pra mim já tá bom. Eu não quero uma coisa muito cheia, não. Terminando, bom? Espero que eu tenha ajudado vocês por hoje. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção e até semana que vem.